Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 26 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar este novo dia já abastecido aí com essas informações, com as notícias que estão em destaque agora neste momento em toda a nossa região. Sejam todos bem-vindos. São 7h07 em Campos. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Inclusive você participa com a gente lá no Face, né, onde a gente monitora ali as suas participações, suas perguntas e sugestões. Também no YouTube, Instagram e na Twitch TV você acompanha o programa e daqui a pouco o programa estará editado em podcast. Logo mais 17 horas, reprise na Plena TV. Campos tem hoje o tempo nublado e olha, pode se preparar que não vai refrescar, pelo contrário, a sensação térmica prevista hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia, com essa umidade e a onda de calor que ainda permanece aqui no país e na região, vai trazer mais calor para hoje. O tempo agora é mais fechado um pouco, o sol chegou a aparecer meio que acanhadamente mais cedo, mas segue assim com essa umidade alta, esse mormaço, né? E, portanto, para hoje a previsão é de 33 graus de máxima, 21 de mínima. Agora aqui no centro já faz 24 graus. Agora, tem uma chegada aí de uma frente fria no sul, trazendo mais chuva forte para o sul do país, temporal, granizo, enfim. Bem complicada a situação também no sul com essa oscilação, com essa variação aí climática. E para hoje, aqui na região nós seguimos com calor. Rio de Janeiro, que registrou fim de semana 41 graus, segue aí com calorão até pelo menos amanhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, por enquanto não tem previsão de chuva. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar já. Estamos recebendo o Vainer Teixeira, secretário de Administração e Recursos Humanos de Campos. O professor Vainer vem para falar sobre essa reestruturação dos servidores municipais. Fala também no programa de hoje sobre a pacificação com os bacelar versus secretários candidatos a vereador. Como é que fica essa relação? O professor Vainer também projeta aí a eleição a prefeito de Campos em 2024, baseado, claro, nessas últimas pesquisas já divulgadas, né, e mostradas também aqui pelo jornal Folha da Manhã, pela Folha FM, através do próprio Aloysio Abreu Barbosa e também no portal folha1.com.br. Professor, seja bem-vindo, já vamos trazer o seu bom dia e começar essa entrevista. Quero registrar aqui a presença sempre grata do secretário de Comunicação, Cunha. Obrigado pela presença, sempre um parceiro bom. Seja sempre bem-vindo. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana de Campos e da nossa região. Essa pertence ao fornecedor. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, que agora tem o aplicativo exclusivo aí para você acompanhar toda a sua vida, inclusive resultados de exames na hora ali pelo aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. Baixa o aplicativo e fica muito mais fácil para você. É destaque no portal folha1.com.br. Árbitro de futebol é vítima de racismo em partida da Copa Ouro em Goitacazes. Luciano Justo registrou o boletim de ocorrência contra torcedor que o chamou
de safado, ladrão, negro e macaco. O caso está na polícia. Brasil, Rio de Janeiro e Campos com o siciliano no Folha no Ar. Destacado aqui também no Folha 1, o programa de ontem. Votação na terça, hoje, por mais vagas a mulheres no Legislativo. Festival Doces Palavras cumpre missão de valorizar a cultura, o quadrilátero histórico de Campos ficou movimentado com o evento nesse final de semana. Vladimir envia à Câmara lei de pagamento do piso de enfermagem. Segundo o prefeito, o projeto de lei foi encaminhado em caráter de urgência para ser analisado. E sobre isso nós vamos falar também daqui a pouco com o Vainer Teixeira, que está aqui conosco. Motoristas devem ficar atentos à nova sinalização em trecho da Formosa, da Barão da Lagoa Dourada até a José Alves de Azevedo. Tem agora, ainda está em processo de instalação, de sinalização, tanto vertical quanto horizontal, esse trecho com ciclovia. Inclusive foi extinto ali o estacionamento que existia. Fique atento aí. Sindicalista é eleito presidente do PSOL em Campos com 65% dos votos. Wanderson Gama venceu a eleição contra a chapa que tinha a professora Natália. Trechos da Avenida Pelinca interditados para obras nesta terça-feira. É o programa Asfalto Novo, também ali na região da Pelinca, para alguns reparos. A Associação Brasileira de Imprensa adere à campanha SOS ao Livro Verde. Goitacás faz 2-1 no São Gonçalo e conquista a primeira vitória da B1. Concurso de cafés especiais de Varre e Sai tem 25 mil em premiação. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Varre e Sai tem recebido destaque aí sobre a qualidade do café. Não é regional mais, eu acho que já é nacional. E isso graças a um trabalho também de pesquisa e de produtividade lá do IFE, Bom Jesus do Itabapoana. Muito, muito, muito bom. Bom, são 7h13. Deixa eu cumprimentar, trazer o bom dia do professor Vainer, registrar prazer de recebê-lo sempre aqui no Folha no Ar. Vainer, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio. Prazer imenso estar de volta aqui no Folha. Sempre uma alegria muito grande poder contribuir, né, com esse programa que eu respeito tanto, pela qualidade das informações e dos debates aqui que vocês nos oferecem todos os dias. Obrigado, professor. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Bem-vindo sempre para essa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto, na técnica. Bom dia, Vainer. Obrigado pela presença. Poder conversar um pouco nos 3 próximos blocos. Nogueira, que tem esposa servidora, já falou que esse primeiro bloco tem muita gente que vai ouvir. Vou acordar mais cedo hoje, falta de servidor. Bom dia, Sérgio Cunha. Colega, redação dos anos 90, hoje secretário de Comunicação. Bom dia. As categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta, os motoristas de aplicativos, taxistas, os pais de aluno que vão levar seus filhos à escola e os professores aqui hoje representados por um professor, né? As categorias que costumam nos acompanhar nesse início de jornada aí de segunda a sexta, durante a semana. Vainer, começar pelo tema mais candente, né, que sempre gera muito interesse. Não é novidade, é muito comum se falar que Campos respira política. E ao que eu geralmente respondo, a política eleitoral e partidária eleitoral define o prefeito e a Câmara. Sobretudo o prefeito. E a prefeitura é o maior empregador do município. Então é natural que você queira saber, né, quem vai ocupar aquela pessoa que determina a sua subsistência, né? Eu acho que está muito atrelada a aquela frase de Jim Carvilha, né? O ex-assessor do Bill Clinton, é economia, estúpido. Então, se é o que vai no seu bolso, que garante seu sustento, você se liga mais naquilo. O que pretende
essa reformulação do servidor que você está incumbido de fazer no governo Vladimir Garotin? Bom dia. Pois é, Luiz, a reestruturação, ela é uma necessidade, né? Então você tem uma série de informações, e eu as tinha quando aceitei o convite, que não se confirmam. Então vou dar um exemplo para você. Campos tem funcionário demais. Eu, quando vim, né, da iniciativa privada para ajudar, já tive uma participação no governo de Rosinha, né, mas eu não tinha participação nessa secretaria. Então, eu confirmei, na verdade, que o município é um município imenso, né, com muitas frentes, muitos prédios públicos, muitos prédios, muitos serviços, uma população também que requer muita atenção. E a gente pôde perceber que o quantitativo de funcionários que temos, ele é proporcional ao nosso tamanho. O que precisava ser feito era um trabalho de reestruturação e adequação desse quadro de funcionários a essas frentes de serviços. O que nós pretendemos, na verdade, os últimos concursos que tivemos de 2012, né, ele visou essa demanda, mas ele não partiu de uma reestruturação histórica, né, dos cargos que tínhamos. Então, o município hoje tem em torno de mais de 100 cargos. O que a gente pretende é assegurar a presença de profissionais nos cargos que faltam servidores públicos e, efetivamente, reduzir essa quantidade de cargos a uma quantidade que atenda aquelas necessidades mais elementares, como é o caso da saúde e da educação. Então, a prioridade nossa é reestruturar todos os cargos, é uma grande reforma administrativa, com vistas, inclusive, a um acordo com o TCE, que é um TAG que a gente pretende fazer, né, para resolver um problema histórico, que é a regularização dos contratos precários, os contratos de RPA. Então, assim, a gente enfrenta um desafio imenso. Para isso, enumeramos 3 frentes. Uma delas é a retomada dos direitos e vantagens preconizados no Estatuto do Servidor e nos planos de carreira. Eu diria que é o eixo fundamental que a gente tem se dedicado. A segunda é esta regularização dos contratos de RPA. E a terceira, e não menos importante, o governo digital, com a instituição dos processos eletrônicos e os documentos digitais. Então, assim, a Secretaria de Administração ela está extremamente comprometida com esses 3 eixos. Não é? Para isso, fizemos um planejamento, um trabalho meticuloso. Eu estou me valendo de uma equipe de servidores, estou muito contente. Como eu te disse, a gente vai vencendo esses preconceitos, né? Não tem muitos funcionários, e muitas vezes você também tem uma concepção de que o funcionário público não tem a qualidade que os funcionários da iniciativa privada. Isso foi uma outra ideia que ocorria e é completamente diferente. Eu estou muito impressionado com a qualidade de nossos servidores, dos servidores públicos municipais de Campos. Nesse sentido, os concursos públicos cumpriram sua missão, né, de assegurar ao município essa qualidade. Lá na minha secretaria, eu me valho muito deles, tenho uma memória histórica espetacular, tenho uma competência, tenho habilidade, e estão me ajudando profundamente nesses 3 eixos, Luiz. Você falou, eu tenho mais questão específica, imagino que o Nogueira também, em relação ao servidor concursado, né? Mas em relação ao RPA, é a pergunta que todo mundo faz, e é difícil achar uma resposta, e acho que pela função, você faz parte desde o planejamento da campanha de Vladimir, quer dizer, então você participou do processo eleitoral, né, assumiu,
aqueles primeiros 2 meses ali com dificuldade, com os primeiros meses, né, com 2 folhas atrasadas, o dezembro 13º, se não fosse a ajuda do governo do estado, vocês não conseguiriam saldar. É verdade. Qual é o número de RPAs que Campos tem hoje? Em torno de 7.800 profissionais. Esse número ele vai variar um pouco, Aloysio, em função de demandas dentro do mês, que podem... Vou dar um exemplo para você. Você tem o SAD, que é um serviço de atendimento domiciliar, então que ele move muito com esses prestadores de serviço. Então tem meses que ele aumenta, tem meses que ele diminui, né? A emergência também, porque o maior número de nossos prestadores de serviço estão na saúde, não é? E a emergência é uma outra área que a gente dá uma atenção. Nós temos a Secretaria de Administração, uma parceria imensa com os colegas Paulo Irano e Dr. Arthur, não é? A gente dá toda a atenção. Então esse número, principalmente na área de médico, Machado, né? Exatamente. Ele move muito também na área médica, é uma área que a gente tem um desafio imenso, uma questão estruturante muito importante dentro da saúde, e outros profissionais mesmos da saúde. Então ele pode mover, ele pode ir a 8.000 e poucos prestadores de serviço. Sendo que a maioria deles, de fato, estão na saúde e na educação, naqueles cargos mais elementares. Essa coisa de saúde é sempre um tema polêmico, né? Eu conheço muito poucos médicos, eu tenho vários amigos médicos, muito poucos médicos que não tenham uma matrícula no município. Conheço muito poucos dentistas que não tenham um cargo no município. Como é que pode ter tanta gente empregada na área de saúde e assim mesmo demandar RPA? É o que eu lhe disse, né? Na verdade, você tem a necessidade na ponta, é um município que nós temos um volume de unidades, não estou falando só de UBS, não estou falando só das UPHs, não é? Mas as próprias emergências. Nós somos um município muito bem servido de hospitais, não é? Então você tem atualmente o Ferreira, você tem o HGG e você tem também o Hospital São José. Essas categorias profissionais, elas são extremamente organizadas, elas têm uma linha de escala muito bem definida, não é? E essas escalas elas são respeitadas, e isso faz requerer uma série de profissionais para cumprir o plantão na semana pela mesma vaga, não é? E é isso que torna essa equação um pouco mais complexa de ser resolvida. Né? São essas profissões regulamentadas, como médicos, enfermeiros e outros profissionais. Né? Então, requer um quantitativo maior para cumprir à frente dos hospitais e desse volume de UBS, e requer em função principalmente das escalas que foram garantidas como direito ao longo dos anos. 7.8 mil RPAs variando a 8 mil. Independente de quem... Vamos falar nisso no terceiro bloco da eleição a prefeito. Independente de quem seja eleito prefeito ou reeleito ano que vem, qual a expectativa de passagem de uma gestão a outra, em relação ao RPA especificamente? O RPA, né, ele é uma modalidade de contrato que ele já vai para 30 anos. Né? É um problema histórico. O órgão controlador, que é o TCL, está muito atento a isso. Né? Então, como secretário, eu já fui notificado da necessidade de correção. O prefeito sabe disso. Nós temos tido... Desculpa, completar a pergunta. O que o TCE aponta como necessário? Na verdade, ele entende que o contrato não é só precário, ele é ilegal porque ele fere a Constituição no que diz respeito à admissão por concurso público. Isso é pacífico, todos nós sabemos, não é? Como eu disse, é um problema de 30 anos, e a gente assumiu a missão, e o prefeito nos confiou, no sentido de criar todo um trabalho para regularizar esta situação. O próprio TCE, nesse acórdão, né, que ele nos notificou no final do ano, início de 2022,
ele aponta alguns caminhos e é o que a gente tem feito. Então, o município, depois de um ano, ele começa a ofertar os concursos públicos, não é? Então, nós estamos aí com 2 concursos anunciados e muito em breve, nos próximos dias, o prefeito anunciará o próximo concurso. Isso já é todo um trabalho feito no sentido de criar solução para a questão dos contratos precários. Não é? Então, assim, essa é uma das soluções. Existem outras, não é, que vão também nortear o nosso trabalho, que é a terceirização. Existem outras também, que é uma possível reforma administrativa, porque muitos cargos desses são cargos, funções de confiança, e que precisam ser revistos, porque o município cresceu muito. Logo no início da gestão Vladimir, eu fiquei responsável, no período da campanha, pela coordenação. Ele confiou a reestruturação. Nós fizemos um corte inicial de 30%, entre 25% e 30% dos cargos de confiança. O município com certeza sentiu. Você fala aí em 2 meses de dificuldade, eu vou ampliar isso. O primeiro ano, o ano 2021, em nossa gestão, foi só administrar caos, né? Um ano pandêmico, difícil. Então, além das 2 folhas atrasadas, nós encontramos, né, boa parte dos servidores tendo que ficar em casa, tendo que tocar o serviço, né, as emergências, uma população de servidores envelhecida, porque muito tempo sem fazer concurso, sem gerações novas, muita gente afastada também por conta de idade. Então, tudo isso foi administrado com muita seriedade e também serenidade, porque no meio do caos, né, às vezes a gente diz que o caos sempre interessa a alguém, Marcou me dizia isso, né? Mas eu acho não, às vezes a vida apresenta situações caóticas também, a gente tem que enfrentá-las, e entendo que enfrentamos bem, mas sempre com muito planejamento. Eu como gestor, eu sou muito racional, muito assertivo. Né? Eu entendo, por exemplo, que o papel da Secretaria de Administração é ser um porto seguro, é dar segurança a todos. Não é? E todos, para mim, significam um primado, o primado coletivo, sempre. Né? Nessa pauta ainda dos servidores e aí desses contratos precários, a gente priorizou. Eu entendo que é um contrato precário, mas hoje o município não consegue funcionar sem ele. Aí é uma outra colocação muito importante que precisa ser feita. Né? O município ele precisa organizar isso, o gestor precisa estar atento à regularização disso, mas não pode desprezar a importância dessa mão de obra em complementar o serviço que a população precisa emergencialmente. Né? Então, assim, eu procuro ser muito lúcido, né? E colocar com muita firmeza essas questões. Nós temos um contrato precário, nós sabemos que ele é irregular e precisa ser regularizado, e caminhamos forte nesse sentido. Então, o prefeito tomou a iniciativa de propor esse tag ao Ministério, ao TCE, né? E acreditamos que isso está posto para qualquer momento ir para o plenário do TCE, né? E nos próximos dias, talvez meses, a gente vai ter aí anunciando a assinatura desse tag, né? Que é, pela primeira vez, um esforço concreto, com consequências para quem vai estar assinando, para todos nós, porque não é só o prefeito quem assina, são todos nós, ordenadores de despesa, e que com certeza vai gerar uma tranquilidade, uma segurança maior, não só para esses prestadores de serviço, no que tange a segurança previdenciária, trabalhista, não é? A segurança na vida, né? É muito triste, Luizinho, você chegar na prefeitura e hoje, por exemplo, você ter um profissional chegando a 30 anos como RPA. Não é? É uma questão séria, um governo sério tem que enfrentar essa situação e tem que resolvê-la. Não é? É um esforço de gestão
e é um esforço que esses profissionais merecem e também a cidade merece. Há quem chame, não desarrazoadamente, RPA como neoescravidão, né? Pela completa ausência de direitos trabalhistas, né? Mas, quer dizer, então, só para entender, em relação ao RPA, para a gente passar para os concursos, o que vai determinar qual caminho vocês vão adotar para regularizar esses servidores é o TCE. A opção que eles derem é que vocês vão adotar, tipo, terceirização. Na verdade, tem vários caminhos, né? Vão... A terceirização é um caminho, é um caminho que a lei federal permite, não é? É lógico que toda essa estratégia terá que ir à Câmara de Vereadores, não é? Porque, na verdade, é quem autoriza, não é? Mas a gente está muito confiante, tanto no TCE quanto na questão da Câmara. A Câmara tem sido solícita no sentido das pautas dos servidores, e eu estou muito confiante, né? Toda a minha equipe está muito comprometida com essa causa. Acho assim, a gestão ela cumprirá o papel dela se ela perseverar nesses 3 eixos que eu lhe disse: a regularização do RPA, a retomada de todos os direitos dos servidores, sempre respeitando o primado do coletivo, né? E a questão do governo digital e eletrônico, que vai dar celeridade, vai dar transparência que a cidade merece, né? Você lembra daquela fundação José Pelúcio, e depois veio a Facility? Também 2 empresas terceirizadas, aquilo não funcionou também, né? Porque muitas vezes todas essas ações, né, e aí eu fico muito à vontade porque eu sou um profissional de recursos humanos, então ao longo desses últimos 35 anos, eu digo isso com muita satisfação, eu vou completar em novembro 35 anos na área, então emprego é o que a minha vida toda eu lidei, né? Conduzir, encaminhar, treinar, então são questões que eu me sinto muito à vontade, porque eu me dedico com muito zelo a isso, né? Então, é um desafio, é uma boa causa, volto a dizer, esses profissionais merecem, né? Acho que toda a cidade já está, de certa forma, cansada com essa insegurança, né? Ela se demonstra, num certo ponto, desnecessária, mas é preciso criar um colchão financeiro, e aí vem o outro lado, né, que eu atribuo ao prefeito. Tem sido um prazer, uma satisfação muito grande. Nosso prefeito, ele tem a questão da responsabilidade fiscal como uma diretriz que ele não abre mão dela. Nós não fazemos compromissos que nós não podemos honrar, isso seja na folha de pagamento. Então há uma responsabilidade imensa nessa condução para não fazer besteira, né? Você pode ter dinheiro, e ter o dinheiro não significa ter uma boa gestão, né? Então precisa aprender a lidar com o dinheiro, porque tem hora que ele tem hora que você não tem ele. Isso vale dentro do orçamento familiar, né, de um pai, isso vale no orçamento do município, né? Então eu vejo como essa é uma outra questão que contrapõe a essa da regularização e que a gente precisa estar ajustando, né? Nós temos que regularizar, mas precisamos ter dinheiro para fazer com que essa regularização seja sustentável, né? Que tá, essa coisa que sempre se fala do royalty. Royalty, quando começou, era só para obra de infraestrutura. Foi abrindo. O royalty hoje está em boa parte da despesa do município. Não só de Campos, como qualquer município petrorrentista, não é exclusividade de Campos. Mas está se caminhando de novo para, pelo menos com gasto pessoal, o royalty ser vetado. Como é que a prefeitura... porque você falou, não basta ter o dinheiro, precisa saber administrar, precisa saber onde pode usar o dinheiro. Uhum. No momento que royalty, que é uma coisa inexorável, royalty for proibido para gasto pessoal, de onde tirar? Receita própria? Qual é a solução de vocês? Eu acho que toda a estratégia, né, que o prefeito... Eu sou muito responsável por despesa,
né? Não sou tão responsável por receita, mas eu acompanho bem a gestão. Nós somos ali 4 colegas que o tempo todo estamos com o prefeito tentando discutir essas questões, então eu acabo aprendendo muito, eu estou aprendendo muito, né? E vejo, então, para você tomar uma decisão de voltar com uma promoção acadêmica, como voltamos agora, isso foi debatido 4 meses, né? Entre não só eu e o prefeito, mas o secretário de Fazenda, o secretário, né, de Controle, né, o procurador-geral do município. Então, há entre nós uma sinergia e um contraponto muito grande para poder assumir algum tipo de compromisso na folha, porque a gente sabe das consequências. Luizinho, nossa folha é uma folha de 14.200 servidores ativos, 4.800 servidores nativos, aposentados e pensionistas, e esses prestadores de serviço. Então, nós temos uma folha que chega a 117 milhões, e a gente não pode lidar com isso de forma irresponsável. Não é? A gente tem que ser responsável, e ser responsável é fazer com que ela seja sustentável, essa folha, e aí tem um trabalho muito importante que às vezes passa despercebido e que dá sustentação a esse das despesas, que são os investimentos. Não é? Então, à medida que você faz a economia girar, não é? À medida que você vai voltando à potencialidade econômica do município, o dinheiro ele vai surgindo de uma fonte que não é novos impostos, que todos nós sabemos que não é a solução. Não é? Então, a economia ela precisa girar para que as pessoas possam comprar, possam consumir, para que as empresas possam produzir e, efetivamente, você fortalecer a receita própria. Porque eu pessoalmente, não vejo outro caminho que não este. Eu não acredito que haverá retrocesso nos órgãos de controle, na linha de responsabilidade que a gente construiu nos últimos tempos. Eu vejo um TCE extremamente ativo, né? Eu vejo que as coisas, do ponto de vista judicial, estão acontecendo. Então, o gestor público que não cumpre a lei, ele responde por isso. Não é? E há, nesse sentido, como eu disse, uma responsabilidade. O prefeito é muito pé no chão. Então, às vezes, o prefeito compra um desgaste para fazer continuar valendo esse primado do coletivo, que é essa segurança que todos têm que ter. Então, não tem como a gente prestigiar um pleito individual às custas deste coletivo que precisa ser mantido. Não podemos mais atrasar a folha, Luiz. Um servidor não pode ter a sensação ou que ele vai ou não vai receber, quando é que ele vai. Não há planejamento familiar que resista a isso. Né? Eu vejo assim, já vejo por aí, não um ganho, porque isso é obrigação nossa. Não é? Mas, assim, é muito importante isso. E, nesse sentido, também, eu retomo a pauta do prestador de serviço, que a gente avançou mais. A gente procurou e fez a folha de pagamento deles também ser no mesmo dia, né, mostrando esse respeito que a gente tem. Vamos falar sobre concursos. Eu não vou perguntar sobre concurso ou os servidores, o pessoal que está atrás, correndo atrás, vai me matar. Temos já 2 concursos, né? O da Guarda e o da Fundação Municipal de Infância e Juventude. Tem um concurso geral, né, que está aí na ponta da agulha. A gente andou conversando, peguei os números com você anteriormente, quer dizer, são 378 vagas, né? Os 3 concursos juntos, são 7 cargos, 4 órgãos. E eu estou recebendo aqui, quem está ouvindo o programa, é o ex-prefeito Sérgio Mendes. E ele coloca aqui, da capa da Folha da Manhã da época, em 1996, esse foi o concurso geral feito pelo meu governo. Mesmo assim, continuaram com as RPAs. Qual a opinião do secretário com relação ao comportamento dos prefeitos de 97 em diante? E a pergunta do Sérgio, que ele coloca aqui, eu faço a minha. Qual é o objetivo desses concursos? Eles estão dentro também dessa mentalidade de reestruturação. Extinção de alguns cargos, né? Atender demandas que, pelo tempo normal de aposentadoria, as pessoas, lógico, se aposentam e ficam, como você falou,
pegou um quadro de funcionário já com uma idade um pouco avançada, pela falta de concursos. Como é que esses concursos se inserem nessa coisa maior da reestruturação? E a pergunta do Sérgio também. Eu vejo assim, eu vejo que cada gestor enfrenta um tempo, né? Então, assim, eu acompanhei um pouco de longe, porque eu sempre me dediquei àquelas questões mais da iniciativa privada, né? Neste período eu já estava em Campos, chego em Campos no final dos anos 80, me instalei aqui, né? E vim pela igreja, né? Fui seminarista. Então acompanhei assim esse início aí ali nos anos 88, 89, e vi crescer toda essa questão dos prestadores de serviço, dos RPAs, né? Mas confesso que desconheço qual foi a iniciativa específica que cada gestor enfrentou para minimizar ou para resolver de forma mais estrutural a questão dos prestadores de serviço. Mas percebi que se tornou um grande problema. Por quê? Porque ali, se a curto prazo resolve uma demanda, né, de necessidade de emprego, de necessidade de prestação de serviço à população, ao longo do tempo gerou essa insegurança, gerou essa instabilidade de um quantitativo de prestadores de serviços que faz muita diferença para o município, porque nunca eles foram inferiores em quantidade ao que é agora. Nós já tivemos período em que se diz, porque eu não tenho esses números, que o município teve mais de 20 mil prestadores de serviço. Então, acho que, de um tempo para cá, vem se tomando essa consciência que a gente precisa fazer um esforço verdadeiro e consequente e responsável para resolver, e só tem um jeito de resolver, um processo de regularização que passa por essas 3, 4 frentes que eu falei ainda há pouco, né? Então, sobre o que o meu amigo, né, o Sérgio, um abraço para ele, né, falou, eu vejo que cada um enfrentou uma dificuldade pontual, teve algum tipo de dificuldade para poder estar resolvendo. Acho que existem, naturalmente, questões políticas. Também não sou preconceituoso, porque questões políticas não são só da esfera pública. Na iniciativa privada, muitas vezes também se tem isso. Então, a gente também enfrenta, do cotidiano, não sou preconceituoso mesmo, não é? Eu acho, como eu te disse, pessoas pedem emprego todos os dias, em todos os lugares, em todas as empresas. A questão é o que você faz com isso, a forma como você faz isso, não é? E no setor público realmente tem uma questão maior, que é a lei, o império da Constituição. Né? Quem definiu os concursos públicos não foi o município. Quem definiu os concursos públicos foi a Constituição, que precisa ser cumprida. Né? Então precisa ter um esforço de todos, né? E eu vejo esse esforço no nosso governo como muito verdadeiro. Né? Me sinto um pouco incapaz de falar dos outros governos, porque eu não acompanhei de perto, né, como eu lhe disse. Mas é uma questão que hoje está posta e precisa ser resolvida, e não vejo, pelo menos de tudo que está acontecendo nos órgãos de controle desse país, em especial no TCE, outro caminho que não seja este. Né? Acho que o TCE está muito presente. Essa questão da tecnologia, essa questão de todos os avanços também faz com que esse controle aconteça em tempo real. Então, os prazos cada vez são menores, Luiz. Né? Então, a minha folha, por exemplo, de pagamento, ela vai para o TCE 30 dias depois que eu pago. Se passar um dia, eu sou multado. Com 10 dias, eles cruzam todas as folhas de pagamento do Estado com a folha do Estado. Aquela informação que eu recebia, ou os governos anteriores recebiam, que demorava o TCE para vir a Campos uma vez por ano, vinha com 4 anos depois, isso está acontecendo com 30 dias, 40 dias, a devolutiva. Então, o TCE não precisa estar aqui dentro da cidade para poder investigar a folha, para auditar a folha. Ele audita da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando ele vem para fazer a inspeção dele física, né, ele já vem com tudo que ele quer efetivamente, mais esclarecimento, mais informações. Então, assim, isso vai fazendo com que o perfil dos gestores
seja um perfil mais de acordo com o nível de cobrança que está posta, ou seja, de implementação, de execução daquilo que a lei exige. Então, esse time aí ele vai diminuindo, né? Esse tempo aí vai diminuindo, né? As fiscalizações são mais efetivas, requerendo respostas mais imediatas, né? Então, isso também vai definindo esse perfil dos futuros gestores, né? Correto. Porque, se não tiver, vai continuar respondendo. E, ao responder, vai ser punido pelo não cumprimento da lei. Meu caro Wagner Teixeira, secretário de Recursos Humanos e Administração, no dia 15, sexta-feira retrasada, nós recebemos aqui o secretário Paulo Irano, que você citou, e nós fizemos uma pergunta a ele sobre o piso da enfermagem, que aí, enfermagem, mas tem parteiro, tem todos os trabalhadores daquele setor. E ele falava, o dinheiro já está na conta. São, segundo o documento do governo, a portaria do governo federal, 9 parcelas de 15 milhões e meio. 9 repasses, e já tem uma parte dessas parcelas. Ele me falou, acho que desde maio, estava faltando o próprio Ministério regularizar ali a forma de pagar o pessoal. E está na capa aqui do Folha 1, lá o nosso portal, o prefeito Vladimir envia à Câmara a lei de pagamento do piso de enfermagem. Em que pé está esse piso de enfermagem? Eu já vou colocar aí. Pé que eu digo previsão para liberar a partir da Câmara, o que você pode revelar para a gente? E já vou colocar também, os RPAs do setor também têm direito? Pergunta boa e resposta direta. Sim, o prefeito bateu o martelo na sexta-feira, nós preparamos uma minuta de lei, porque se trata de um dinheiro federal, portanto, ele é feito de repasse de fundo a fundo. Ele diz respeito também às filantrópicas, daí a necessidade dessa regulamentação de lei. E ele diz respeito aos prestadores de serviço e aos RPAs. Por ser um dinheiro federal, né, os critérios de quem recebe não é municipal. Os critérios também estão previstos na lei. E aí é muito importante, né, eu aproveito o programa para esclarecer, estas relações de funcionários prestadores de serviço, estou falando especificamente do RPA, ela é validada pelo Ministério da Saúde. Então, essa validação, o Ministério se vale do CNES, portanto, do CPF de cada um. Então, ele tem tudo isso. E, além desse cadastro, ele também importa em dizer a carga horária deste profissional. Então, serão contemplados pela lei aqueles profissionais que trabalham e têm uma carga horária até 88 horas, o que corresponderia a 2 vínculos que são permitidos. Né? Então, assim, para o município é muito difícil dizer no início quais RPAs vão receber, porque se um RPA tem um vínculo de RPA, mas de repente tem um outro vínculo com a Santa Casa, e tem um terceiro vínculo ainda com o Álvaro Alvim, porque ele trabalha no regime de plantão, ele vai passar das 88 horas e ele não vai receber, certo? Por outro lado, aquele que está dentro do perfil vai receber um complemento, que será pago como complemento, não será pago na rubrica salário base. Não é? Toda essa questão do piso, ela traz consigo o gigantismo que é esse país. Como é um recurso federal, que o governo federal está aportando aos municípios e aquelas instituições filantrópicas que não têm capacidade financeira, porque não foi planejado, não foi orçado para isso. Não é? O governo federal está chegando junto, mas como o dinheiro é federal, ele define os critérios. Então, hoje, o que eu posso assegurar aos nossos RPAs da prefeitura, aqueles que são funcionários, como técnicos, enfermeiros, não é? Técnicos de enfermagem, é que vão receber sim,
nós estamos aguardando essa última validação. De fato, o dinheiro está na conta. Nós também estamos aguardando a apreciação dessa minuta de lei que foi à Câmara. Há uma necessidade da aprovação dessa lei, né? Houve todo um trabalho, um contato do prefeito também com a Câmara, no sentido, né, da gente assegurar a aprovação dessa lei. Então, logo aprovada a lei e efetivamente a validação desses nomes, como eu disse, não é o município quem define quem vai ganhar esse complemento. Quem define é realmente esse banco de dados do governo federal, que tem o cadastro do CNES, do CPF de cada um, e controla esses vínculos, essa quantidade de vínculos, né, que cada um desses profissionais possui. Só, mas, não sei se eu fui claro, eu sei que às vezes Acho que foi sim, acho que foi bem claro. Só para fechar, retroativo. Retroativo a maio. Maio. Perfeito. Será pago, né? A gente, especificamente a administração com a saúde está vendo, então como é que eu farei esse registro como complementação? Quer dizer, você vê assim, é uma complementação, todos estão tomando cuidado de fazer o registro, não como salário base, é um complemento nos contra-cheques, por exemplo. Eu sou funcionário de carreira da faculdade do Hospital Escola, nós temos lá essa questão, né? Então, o Alvarovim, né, será beneficiado, porque, na verdade, também paga no piso do Estado abaixo desse mínimo federal. Então, terá uma diferença, veio essa diferença, né, para o município. O município, apoiado nessa lei que será aprovada, vai ter condição de repassar para o Hospital Escola Alvarovim, e o Hospital Escola Alvarovim vai fazer o pagamento como um complemento, uma rubrica específica de complemento, dizendo qual é a lei federal, né, para que isso depois possa ser prestado conta do hospital com o município, com o fundo municipal, e do fundo municipal com o governo federal. Muito bom, professor. Eu não vou falar porque eu não sou servidor, mas a Vera Carvalho, que está aqui interagindo com a gente no Face, falou, muito bom esse esclarecimento. Então, fica aqui valendo o que a Vera falou. Nós precisamos fazer uma pausa, professor. Rápido, professor Wagner Teixeira, que é secretário de Administração e Recursos Humanos de Campos, e a gente faz essa pausa, então, rápida. A partir do próximo bloco a gente vira a chave aí para a pacificação com os bacelar versus secretários candidatos, como é que está esse clima, e também ainda hoje uma projeção da eleição a prefeito de Campos 2024. São 7h54 em Campos, nós estamos conversando com o Wagner Teixeira, na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa. A gente faz essa pausa bem rápida, você continue ligado, continue interagindo aí com a gente, vai acessando aí o nosso Face, e a gente volta a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos e Laboratórios Plínio Bacelar, além de vacina Plínio Bacelar. Agora, nesse intervalo, a gente abre aqui o intervalo com uma dica muito boa para você investir o seu dinheiro. Preste atenção aí, porque a super equipe da Nauta XP, muito bem preparada, tem uma dica muito importante e segura para você investir o seu dinheiro no lugar certo, com maior rentabilidade e com maior segurança.